Oi pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo. Na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o gráfico de uma função. Nós já aprendemos em vídeos anteriores a avaliar se a relação entre dois diagramas é ou não uma função. Vamos recordar um pouquinho? Para que seja função uma relação entre dois conjuntos, todo mundo do primeiro conjunto tem que estar ligado com alguém no segundo, ou seja, tem que sair uma setinha de cada elemento, mas tem que sair uma setinha só. Se saírem duas setinhas de um mesmo elemento, isso não é função. Então, a gente já trabalhou isso bem, sabe que todo valor de x tem que ter uma imagem só para que seja função. E é esse conceito que nós vamos utilizar aqui no nosso gráfico também. Eu coloquei aqui dois gráficos para a gente avaliar se eles representam ou não uma função. Como é que eu vou fazer isso? Eu coloquei aqui um gráfico e tem uma curva que está de vermelho. Para eu saber se essa curva, se esse gráfico é uma função, o que eu vou fazer? Eu vou traçar retas paralelas ao eixo y ou perpendiculares a x, que é a mesma coisa. Tracei retas, trace várias. Perceba que à medida que eu traço essas retas, cada uma delas passa sobre a minha curva vermelha num ponto só. Cada retinha que eu tracei cortou a minha curva num único lugar. Se isso acontece, significa que o gráfico representa uma função. Diferente aqui do exemplo 2, olha. Eu tenho uma curva, essa curva aqui. Perceba que se eu traçar segmentos de reta perpendiculares ao eixo x, alguns desses segmentos vão passar em cima da minha curva em mais do que um ponto. Aqui, por exemplo, cortou em 2. Ou seja, esse valor de x aqui, um único valor, tem duas alturas, tem duas imagens diferentes. Se isso acontece, é porque a gente não tem uma função. Então, vamos recapitular. Se eu te apresentar um gráfico e perguntar assim, é uma função? O que você vai fazer? Trace retas paralelas ao eixo y e perceba se essas retas passam em cima da curva num lugar só. Se sim, é uma função. Se essa reta interceptar a curva em dois ou mais pontos, a gente não tem uma função nesse gráfico. Tudo certo? Para arrematar, vamos conversar sobre domínio e imagem. De novo, vamos fazer uma analogia lá no diagrama. Conjunto domínio é o primeiro conjunto, é o conjunto de onde as setinhas estão saindo. O que é o contradomínio? É o conjunto onde as setinhas estão chegando. O que é o conjunto imagem? Você pega lá o conjunto onde as setinhas chegam e escolhe os elementos que foram usados. Isso é imagem, domínio, contradomínio lá no diagrama. E no nosso gráfico, como é que a gente vai avaliar isso? É importante que para assistir essa aula, você já tenha assistido a aula anterior sobre intervalos para você não ficar perdido. Domínio, gente, é valor de x. Então, vamos pensar aqui, olha, a minha curva de vermelho. Qual que é o primeiro pontinho onde ela começa? Esse aqui. Qual é o valor de x desse primeiro pontinho? 2. Aí, a minha função tem o último ponto aqui. Qual que é o valor de x desse ponto? 4. Ah, ok. Então, quer dizer que os valores de x da minha função, o menor é 2 e o maior é 4. Então, coloquei aqui, olha, o 2 e o 4. Ou, com colchetes, os extremos são 2 e 4. Como é que eu vou saber, né? Se o 2 e o 4 fazem parte ou só quem está entre eles? Vamos olhar. Nesse ponto que o x vale 2, está vendo que a bolinha está colorida? Se a bolinha está colorida é porque o 2 faz parte. Então, você coloca esse tracinho aqui embaixo. O 4 também tem bolinha colorida, ele também faz parte. Então, próximo do 4, do símbolo, também vai ter essa barrinha aqui. O domínio, x pertence a R, tá o quê? X é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 4. Com colchetes, os extremos 2 e 4, como a bolinha é colorida, então o colchete fica virado para dentro nos dois casos. Conjunto imagem. Imagem, pessoal, é valor de y, os valores de y que estão sendo usados. Então, o valor de y é a altura, é esse eixinho que está aqui, olha, na vertical. O pontinho mais baixo aqui, olha, a menor altura, o pontinho mais baixo, projeta aqui no eixinho y, é 1. Qual que é o ponto mais alto que eu tenho aqui? 5.
Então, quer dizer que em relação ao eixo Y, os valores estão variando de 1 a 5. Aqui, olha, bolinha colorida. Então, 1 faz parte. Coloca essa barrinha aqui próximo do símbolo da desigualdade. O 5 também tem bolinha colorida. Então, próximo do 5 também tem essa barrinha aqui embaixo. Utilizando a notação de colchetes, os extremos são 1 e 5. O colchete está virado para dentro porque a bolinha está colorida nos dois pontos. Como é que eu leio essa notação? A imagem da função é y pertence a r, tal que y é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. Vamos ver mais um exemplo aqui para encerrar nossa aula? Eu tenho aqui um gráfico, a minha curva, o ponto inicial tem bolinha aberta, ela não está colorida, e o ponto final tem bolinha colorida. Vamos pensar aqui no domínio e na imagem. Domínio é valor de x. Então, vamos lá, no eixinho x aqui, olha. No eixinho x, o primeiro valor que foi usado, aqui o primeiro ponto, a marcação que a gente encontra é -2, e o último é 3. Então, já coloquei aqui, ó, x pertence a r, tal que o x no centro, como eu tenho dois valores, o símbolo da desigualdade sempre com a boquinha aberta para a direita, coloquei que vai variar do -2 até o 3, que é isso que a gente vê aqui no nosso eixo. Se eu observar o pontinho cujo valor de x é -2, a bolinha dele não foi colorida. Então, aqui não tem aquela barrinha, é só o símbolo da desigualdade e pronto. No caso do 3, a bolinha está colorida, então o 3 faz parte, ele será incluído nesse conjunto. Portanto, próximo do 3, o símbolo da desigualdade tem essa barrinha aqui embaixo, menor ou igual. A gente lê, domínio da função é igual, x pertence a r, tal que x é maior que -2 e x é menor ou igual a 3. E se eu quiser representar isso com colchetes, posso? Claro! Os extremos você vai colocar aqui, do -2 até o 3. No caso do -2, o colchete é virado para fora, porque a bolinha está aberta. No caso do 3, colchete virado para dentro, porque a bolinha está colorida. Para arrematar, conjunto imagem. Conjunto imagem é a altura. É aqui que nós vamos avaliar, olha. Então, qual que é o ponto cuja altura é menor? Esse aqui, 1,5. Qual é o ponto mais alto que foi usado? O 5. Então, quer dizer que a minha imagem vai variar do 1,5 até o 5. Coloquei aqui, olha, os extremos, tanto na notação de conjuntos, como utilizando a notação de colchete. E para eu saber agora se esses extremos fazem parte ou não. No caso do 1,5, olha o pontinho que tem a altura 1,5, bolinha colorida. Então, barrinha aqui embaixo, próximo dele. No caso do 5, o ponto que tem a altura 5 tem bolinha aberta. Portanto, é só menor que 5, não tem barrinha aqui embaixo. Eu leio, conjunto imagem é formado por todo y pertencente a r, tal que y é maior ou igual a 1,5 e menor que 5. No caso dos colchetes, uso os extremos, que são 1,5 e 5, e vamos ver os colchetes. 1,5, bolinha colorida, o colchete fica virado para dentro. No caso do 5, o 5 tem bolinha que não foi colorida, então o colchete aqui é virado para fora. Tudo certo, pessoal? Se ficar alguma dúvida, deixa aqui no grupo ou posta nos comentários que nós vamos esclarecer. O importante é a sua dedicação e seus estudos. Eu sei que você é capaz. Boas reflexões. Abraço!